Olá, turminha. Vamos lá, Espaço Industrial Brasileiro. Tá? A gente sabe que a Revolução Industrial, já falei para vocês, a gente até cantou a música, aconteceu por volta de 1776, a primeira, a segunda por volta de 1860, né? E a terceira após a Segunda Guerra Mundial. São as três revoluções. Alguns países tiveram suas revoluções industriais tardias, ou seja, já no século XX. Esses países eles fazem parte dos novos países industrializados. Citaria eu esses países como sendo, né? Você tira aí os países de industrialização mais antecipada, mais clássicas, né? Que são os países da Europa. Os Estados Unidos e o Japão acompanharam a segunda revolução, como eu já falei antes, certo? E alguns países só se industrializaram meados do século XX, tá? E são países de industrialização tardia, isso é um fato, ok? Nós sabemos que quando a gente fala de industrialização, a gente está falando daquele país que tem industrialização mais efetiva, certo? Porque boa parte dos países do mundo já tem suas indústrias. Agora, de uma maneira pouco significativa, então não podem ser considerados realmente como países industrializados, né? Não é o caso dos países da Europa, não é o caso dos Estados Unidos, não é o caso do Japão, certo? E dos novos países industrializados. Que eu classificaria esses países em dois grupos. Os países que fizeram a industrialização, que começaram a abastecer seu próprio mercado com a industrialização. São países que fizeram a substituição de importações. Quem estaria nesse grupo? O Brasil, a Argentina e o México na América, a África do Sul na África e a Índia na Ásia. Eu também teria outros países que têm industrialização diferente. Por exemplo, a China se industrializa um período após sua revolução. Só que como não era um país capitalista, é complicado colocá-los em qualquer um desses grupos. E a Rússia também, após sua revolução de 1917, começou seu investimento na indústria pesada, na indústria de base. Ok? Dá para entender? Então, eu tenho esses países como um caso à parte, né? A Rússia, que faz parte do BRICS, e a China também faz parte do BRICS, né? Os outros que fazem parte do BRICS, o Brasil, a África do Sul e a Índia, tem um caso parecido, certo? Aí tem outro grupo de países, que é os novos países industrializados que se transformaram em plataforma de exportações, que no caso, os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Nem todos podem ser realmente considerados como países, né, propriamente ditos. Ok? Então nós temos dos dois grupos. Eu estou um pouco lesadinho hoje, mas não repara não, tá? A gente vai pegando com o tempo. Então nós temos esses dois grupos dos países de industrialização tardia, né? Os tigres asiáticos são Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, e os novos tigres asiáticos, né, que são Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã. Vietnã, que também é um caso a se pensar, porque ele se realmente se industrializa nesse mesmo processo dos outros novos tigres asiáticos, certo? Mas ele é um caso à parte. Mas ele é um caso à parte também porque ele tem uma economia mista com uma economia chinesa, tá? Então, o governo ofereceu as condições para que as indústrias se instalassem nesses países, criou, né,
um sistema de educação para formar técnicos, para montagem de equipamentos, certo? Deu incentivos para as indústrias se instalarem por lá, certo? E, no caso, os equipamentos são montados lá e depois são exportados. Ok? Ok. Então agora vamos para outro grupo. Outro grupo é o grupo que está o Brasil. E é exatamente isso que a gente vai entrar, no espaço industrial brasileiro. Vamos entender o Brasil um pouquinho da história, né? Só para a gente fazer uma história em alguns minutos. A história do Brasil em alguns minutos. Vamos entender, porque é fundamental que a gente entenda a história do Brasil para entender o processo de sua industrialização. Tá legal? Então bora lá. Então você tem o Brasil, os nativos estavam por aqui. Chega Pedro Álvares Cabral em 1500. Vou falar bem rapidamente, tá? Chega Pedro Álvares Cabral em 1500. Tá? Eu vou fazer um contraponto com a industrialização, depois eu falo só da industrialização do Brasil. Então, 1500. O espaço geográfico brasileiro, o espaço natural começa a se modificar bastante. Já o espaço humanizado dos indígenas já era bem mais limitado, né? Quando os europeus chegam, eles começam a devastar principalmente a Mata Atlântica por conta do pau-brasil, e a gente já está careca de saber disso. Tá? Aí eles chegam, começa a colonização do Brasil. O Brasil seria a metade pelo Tratado de Tordesilhas, mas entra um outro tratado, que é o de Madrid, que aí entre os bandeirantes o Brasil começa a chegar em regiões mais longínquas, certo? Então o Brasil começa a ter as dimensões que tem hoje. A partir desse, né? A gente sabe que após o fim do ciclo do pau-brasil, quando eles acabaram praticamente com o pau-brasil na Mata Atlântica, certo? O que aconteceu? Veio um outro ciclo. Por exemplo, o açúcar caiu na graça dos mercados consumidores da Europa. Né? Você pegava a cana, você refinava e tal. Você refinava não, você fazia a produção do açúcar a partir da cana de açúcar. Então aquele açúcar era de mais fácil aderência. Então eu poderia dizer que as primeiras indústrias no Brasil foi no período do ciclo da cana-de-açúcar, que foram os engenhos. Engenhos, né? Eu lembro que engenheiro, engenharia, né? Então vieram os engenhos. Então foi o primeiro surto de industrialização do Brasil, foram esses engenhos. O fato é que entra em declínio, né? Outros lugares começam a produzir cana-de-açúcar também. O Brasil passa pelo ciclo da mineração e depois pelo ciclo do café, certo? Então o Brasil é um país agroexportador. Mas vamos lembrar que houve um período da expansão do Napoleão lá na França, certo? E um dos alvos, né, um dos inimigos de Napoleão, aliás, o grande inimigo de Napoleão era a Inglaterra. E Portugal era aliado da Inglaterra, então, portanto, inimigo de Napoleão. Tá? Então, a família real portuguesa e os nobres, com medo das investidas de Napoleão, em 1808 vieram para cá, para o Brasil. E elevaram o Brasil à categoria de vice-reino. Né? Quando eles chegaram por aqui, evidentemente, o Brasil não era igual ao Portugal. Né? Portugal já era um país muito mais civilizado do ponto de vista da civilização europeia. E aqui era um monte de gente miscigenada, tinha muitos portugueses, mas já tinha muita miscigenação entre índios portugueses, né? E a gente sabe que a terceira maior contribuição na etnia brasileira os negros africanos. Então eles queriam, se eles vinham para cá e estava acostumado, né? Para Dona Leopoldina, que era a mulher de Dom Pedro I, era muito culta, ela gostava muito de ler, já Dom Pedro não gostava muito, né? Então aqui o
país, como eles chamavam dos selvagens, o lugar dos selvagens, e era a colônia deles. Então eles vieram para cá e levaram o Brasil à categoria de vice-rei. O Brasil ainda era colônia de Portugal em 1808. O que acontece? Eles trazem coisas, né? Por exemplo, bibliotecas, teatros, essas coisas, né? Tentam fazer também já um branqueamento da população, certo? Tinha muita gente de pele escura, e o preconceito, a gente sabe que no Brasil existe até hoje, imagina naquela época. Então, família real portuguesa, os poderosos, quem tinha dinheiro, trouxeram seus exércitos, os seus soldados, melhor dizendo, né? Desculpa. Então, o que aconteceu? Acabou o período do Napoleão, e eles resolveram voltar para a Europa, para Portugal. Aí quiseram fazer com que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. Os colonos brasileiros, ou seja, aquelas pessoas que já nasceram no Brasil, que tinham sangue português, mas eram brasileiros, né? Vamos dizer, portuleiros. Então eles não aceitavam, não, ninguém quer voltar a ser colônia, não. Aí começou toda a complicação. Dom Pedro ficou por aqui. Aí tem o famoso Dia do Fico, como vocês sabem. O Brasil não era industrializado, tinha sido aquele primeiro ciclo no período da cana-de-açúcar, como eu volto a falar, né? O fato é que uma série de fatores desencadearam para que o Brasil se tornasse independente, né? Não tinha mais como, digamos assim, num alastramento de independência pelas Américas, né? Os Estados Unidos eram independentes desde 1776, não tinha como mais Portugal manter o Brasil como colônia. E eles fizeram um acordo, né? Tem que declarar o Brasil. Na realidade, essa é a verdadeira história. Tem que declarar o Brasil independente e você fica como primeiro imperador, sendo ele, o imperador do Brasil, o grande descendente, o grande descendente de Dom João, claro, que ele era filho, e o grande herdeiro do trono português. Né? Então, em 1822, Dom Pedro declara o Brasil, que ainda era agroexportador, ou seja, os principais produtos de exportação do Brasil eram o quê? Os produtos primários, produtos do setor primário, né? O setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, como a gente já está careca de saber. Não é isso? Pronto. Depois eu vou mandar mais uma aula só sobre a revisão da prova, que já começa na semana que vem. Tá bom? Então só vou acelerar aqui para a gente terminar a apostila. Tá? Acelerar não, vou no andamento normal, mas dá para a gente terminar. Tá bom? E depois eu faço a revisão, como eu sempre costumo fazer para vocês. Não é isso? Pronto. Então, aí tem a história da independência, mas na história da independência não teve... O Dom Pedro não passou por uma guerra civil, da qual ele foi o grande líder, e declarou o Brasil independente. Aconteceu isso lá nos Estados Unidos, em que os colonos realmente eles lutaram contra os ingleses, né? Teve o problema da taxa do chá e tal. Os colonos não eram organizados em exército, eram camponeses, queriam apenas cultivar sua terra. Muitos nem eram a favor também da independência, queriam que os Estados Unidos continuassem sendo independentes, porque o fato é que desencadeou e eles se tornaram independentes em 1776. Aqui houve um grande acordo, certo? Houve um grande acordo entre os portugueses e o Dom Pedro para que realmente ele se tornasse o primeiro. Ele tinha parado várias vezes, na realidade no dia da independência, dia 7 de setembro, ele tinha parado várias vezes porque ele estava com um problema estomacal. A verdade é essa. Os gritos do Ipiranga não foram aqueles gritos. Felizmente essa é a história verdadeira. Quem estudou profundamente sabe. E ele tinha feito mais uma parada lá no Riacho Ipiranga quando ele recebeu a carta. Quem realmente assinou a independência foi a dona Leopoldina, por incrível que pareça. Ele ratificou, né? Mas como ele era imperador. Tá bom? Então ele era um cara boêmio, todo mundo sabe, né? Ele não era muito de ler, mas entendia de música, tocava instrumentos,
e por aí vai. Ok? Então, Dom Pedro foi o primeiro imperador, ele deixa o trono no Brasil, o Brasil ainda é agroexportador, o Brasil não tinha um grande surto industrial. Como eu disse, só tinha aqueles negócios lá dos engenhos, certo? Aí ele vai para Portugal, o que ele vai fazer em Portugal, Dom Pedro? Ele vai assumir o trono. Ele foi imperador do Brasil e depois foi imperador de Portugal, o rei de Portugal. Foi o rei no Brasil, o imperador é rei, né? E foi rei de Portugal. Aí começa toda aquela história que vocês sabem bem, da história Brasil-monarquia, na Brasil monárquico, tem a história do Brasil República. E o fato que toda a problemática em torno do grande herdeiro do trono brasileiro, que era o Dom Pedro II, que era o filho do Dom Pedro I. Tudo isso vai passando pela questão também do café como principal produto da pauta de exportação, certo? O governo não dava incentivos à industrialização, certo? Isso em 1822, o mundo passava já pelo período da primeira Revolução Industrial, no caso a Inglaterra, a França já acompanhava, e outros países já estavam se organizando também com suas revoluções industriais, para lá em 1860, 50, 60, já pertinho, 1822, para chegar nessa data, né, conseguir fazer, certo, sua revolução industrial. Tá? Há pouco tempo, a partir de 1822, houve a segunda revolução industrial, certo? E o Brasil estava aquém, o Brasil era agroexportador. Tem uma coisa chamada Divisão Internacional do Trabalho que determinou que países ricos deveriam produzir e exportar produtos industrializados, e os países pobres matéria-prima. E o Brasil estava enquadrado nesses países pobres. Minha dicção hoje não está das melhores, já não é essas coisas todas, né? Mas hoje... Aí, então, o que aconteceu? Teve o problema do Dom Pedro II, que era menor de idade, se proclama a maioridade do Dom Pedro para tentar acabar com os infortúnios políticos que assolavam o país. Já tinha o próprio problema da escravidão, né, que a maioria dos países, quase todos os países da América, adotaram, os que foram ficando independentes, a república como a forma de governo. Só o Brasil adotou a monarquia. Né? Então, existia uma ideologia de libertação escravista, mas o Brasil não queria, porque a grande mão de obra do café, que era o principal produto da pauta de exportação, eram os escravos. Aí, Dom Pedro entra, né, passa a ser o monarca. Lembra até aquela história do Império Inca, que tem o Cusco, né, que era um imperador que tinha cerca de 14 anos, era um meninozinho ainda, né? Meninozinho egocêntrico. Só assistir aí a Nova Onda do Imperador, que tem umas bases lá nas histórias, nas fábulas, né, que ele acabou se transformando numa lhama, e depois ele volta como um imperador melhor. Então, no Brasil, não teve nada disso no Brasil, não tem nem lhama no Brasil. Então, aí Dom Pedro, né, assume o poder. Aparece a figura do Irineu Evangelista de Souza, se não me engano era esse o nome dele, conhecido como Barão de Mauá. Ele aos 40 anos já tinha sido, foi considerado o mais rico do Brasil, né? Os bancos, né, começa a se afundar o banco, que é importante para os investimentos dos bancos, né? O Banco Central, ele comanda os outros bancos, né? Não é isso no Brasil? A gente sabe bem disso. Então, Dom Pedro tinha esse Barão do Mauá, que ele tinha vontade de industrializar o Brasil. Ele que fez várias estradas de ferro, ele criou várias empresas que poderiam ser digamos, o embrião industrial do Brasil. Só que ele não recebeu apoio do Dom Pedro. Por quê? Porque tinha pressão dos barões do café para que o Brasil continuasse sendo agroexportador. Então, por não receber apoio, essa ideia foi se acabando. Tem até a história, tem até um filme sobre o Barão do Mauá, se não me engano é com Paulo Betti, que ele faz o Barão do Mauá,
e acaba ele indo à falência. Mas ele deixou alguns patrimônios, como estrada de ferro, para o Brasil, para o escoamento do café. Serviu para o escoamento do café. Lá na frente seria importante, eu vou explicar. Aí o que aconteceu? Foi se passando e vieram leis que foram, digamos assim, flexibilizando a escravidão no Brasil. O ventre livre, o sexagenário, na ordem do tráfico negreiro, que foi antes, né, o fim do tráfico negreiro e tal, até chegar à lei máxima, que foi a Lei Áurea. Tá? Então, o que aconteceu? O Brasil deixa de ser monarquia e Dom Pedro deixa o poder. Dom Pedro II, da família Bragança, que ainda existe, claro. Não é isso? Aquele time Bragantino, não tem? É lá de Bragança Paulista. Bragança é lá do Dom Pedro, não é isso? Da família do Dom Pedro, da família do João VI também, evidentemente. Então, o que aconteceu? O Brasil se torna república. Algumas coisas mudaram, né? Não tinha mais o poder moderador, eram 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O presidente era eleito, agora passaria a ser eleito, e não herdaria o poder, né? E não ficaria até morrer no poder, e depois passaria para o filho, né? Vitalício hereditário. Não era mais assim. Então, mudou essas questões, os estados se transformaram em províncias, ou melhor, as províncias se transformaram em estados, né? Eram províncias. Tinha a província do Ceará, que foi a primeira a libertar a escravidão, e virou o estado do Ceará. Aí as transformações no Brasil passaram a existir. Aí os italianos vieram, né? Porque seria um problema os negros trabalharem nas lavouras depois de ter apanhado tanto dos patrões, então ficaria meio constrangedor. Então vieram os negros e vieram os italianos para substituir o trabalho dos negros. Certo? Estou meio avoado hoje, não é para não. Então, os italianos vieram substituir o trabalho dos negros. Só que nem todo italiano que veio, ele foi trabalhar realmente nas lavouras do café. Muitos foram para as cidades, muitos montaram pequenos negócios, né? Uns vieram com as famílias e tal, não quiseram ficar lá porque estavam fugindo de determinadas coisas. A Itália estava com problemas políticos e tal, e lá já existia surtos industriais também, não é isso? Isso já em 1889, quando se proclamou a República no Brasil, em 1888, quando se aboliu a escravidão no Brasil. Então a revolução na Europa já tinha se espalhado por vários países a partir de 1860, na segunda revolução industrial, que foi a revolução metalúrgica. Estou fazendo esse paradoxo. O paradoxo é essa mesclagem, essa comparação. Né? Paradoxo não, desculpa, essa analogia. Paradoxo é uma coisa contrária. Estou dizendo que eu estou lesado hoje, mas não é para não. Então essa analogia entre a história da industrialização lá pela Europa, pelo mundo, com a história brasileira. Certo? Paradoxo é uma coisa contrária. Perdoe o mau uso da palavra. Certo? Então, o que acontece? Muitos italianos, aí a gente começa a ter um certo surto industrial, mas não dava para o Brasil ser considerado como um país industrializado. Não dava ainda. Tá? Então, mas tinha lá suas indústrias, suas empresas, suas fábricas. Aí acontece que o Brasil veio a política da espada, né, da Fonseca e Floriano Peixoto, aí veio a política dos coronéis e tal, né, o voto do cabresto, que existe até hoje, vem a política do café com leite, onde se revezaram no poder políticos paulistas e mineiros. Pois bem, no meio dessa política do café com leite, nós tivemos um presidente chamado Venceslau Braz. Esse Venceslau Braz, ele foi o presidente do Brasil de 1914 a 1918. O que aconteceu nesse período? Uma das tragédias da humanidade, né? Foi a Primeira Grande Guerra, que muitos nem gostam de chamar de Primeira Guerra Mundial, porque ela ficou mais concentrada ali pela Europa, né? Certo? Ainda não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Então, e os produtos industriais brasileiros vinham principalmente da Europa, que estava em plena segunda revolução industrial e evoluindo já para a terceira.
Claro, a evolução paulatina, aos poucos, mas que desencadeou em 1945, no final da guerra, uma nova evolução industrial, vamos dizer assim. Certo? Muitos concordam com isso. Há controvérsias. Ok? Há um paradoxo. Agora sim, paradoxo, né, de ideias. Então, se os países estavam em guerra, como é que eles iam abastecer o mercado nacional? Complicadíssimo. Então, o que aconteceu? Teve que aumentar-se a produção nacional para abastecer o mercado interno. Então, era evidente que o Brasil já tinha tendência para a industrialização. Mas o café ainda era o principal produto da pauta de exportação. Ainda havia muita pressão dos barões para que o Brasil permanecesse assim, que eles queriam continuar ganhando dinheiro. Mesmo agora com o trabalho assalariado dos italianos, principalmente. Certo? O fato é que o fator externo, o fator exógeno, acaba influenciando sim nessa industrialização do Brasil. Então, de 1914 a 1918 termina a guerra, né, mas os países estavam destruídos da Europa, então não podiam abastecer o mercado nacional. Aí vem toda aquela questão, nos anos 20, a recuperação da Europa, os Estados Unidos produzindo, várias invenções, aquelas coisas maravilhosas, já tinha um avião, né? Apareceu o sonar, o radar, tá, aquelas coisas. Então o mundo vivia uma época maravilhosa e estávamos no Fordismo, ou seja, a produção em série, produção rápida de automóveis e outras coisas mais. E o mundo na euforia, o Brasil já tinha aumentado um pouco mais sua industrialização, mas ainda não podia ser considerado como um país industrializado. Não tinha nem indústria de base o Brasil, que é aquela metalurgia, siderurgia, petroquímica, o Brasil nem tinha. E o mundo já usava assim, né, o petróleo, e o mundo já usava assim a eletricidade, né? As coisas foram chegando no Brasil paulatinamente, já que o Brasil era um país atrasado, né, em relação ao resto do mundo. Certo? Tem a figura do Santos Dumont que se destaca como pai da aviação, mas há controvérsia. Tem gente que diz que foram 2 americanos lá que criaram o avião. Não é isso? Pronto. O fato é que vem os anos 20, a década de 1920 do século XX, a década de 1920 do século XX. Certo? Aí vai se produzindo, o Brasil acumulava estoque de café para vender e tal, tinha estoque de tudo, não sei o que tal, porque era como que alguém quisesse, estava lá pronto para vender. O fato é que o mundo já era globalizado, né? Já havia uma interdependência dos países do mundo. Então o que aconteceu? 1921, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Veio a quebra da Bolsa de Nova York no mundo globalizado já. Ninguém nem sabia que existia essa palavra globalização. Mas aí o capitalismo quebrou. O Brasil quebrou, tiveram que queimar os estoques de café, os Estados Unidos quebrou, saiu arrastando o mundo todo. E começou um período chamado de a Grande Depressão. Certo? Aí entra o Roosevelt lá nos Estados Unidos, ele adota uma medida não mais de liberalismo econômico, agora de keynesianismo, para tentar recuperar o capitalismo. Certo é que muita gente até se matou, muita gente faliu, muita gente que era rico ficou pobre, por aí foi. O que aconteceu então? 1930, se aproveitando de uma série de fatores, uma coisa lá na Paraíba que não tinha nada a ver, fez com que o Getúlio se juntasse com os mineiros e desse o golpe de 30. Só que o Getúlio já tinha uma mentalidade de industrialização. Nele é criado um negócio da cota de imigração, que reduziu a entrada de portugueses, ou de portugueses não, de estrangeiros. Hoje, de vez em quando, eu estou complicando as palavras, né? Mas dá certo. O importante é que eu corrija, não é isso? Pronto, aí o Getúlio, ele, com aquela mentalidade do Brasil já com certo surto industrial, por conta da
família real já tinha vindo, os italianos já tinham chegado, tivemos que aumentar a produção para abastecer o mercado interno por conta da guerra na Europa, certo? E ele, com a mentalidade de industrialização, ele começa a montar a industrialização de base no Brasil. Ele fica até 1945, desse golpe de 30 ele fica até 45. Então ele muda, cria muita coisa importante, né? Por exemplo, questão do petróleo, Conselho Nacional do Petróleo. Muita coisa que foi criada no Brasil, ou foi criada no primeiro governo Vargas, ou no segundo governo Vargas. Tá certo? Então, mas para se industrializar, precisava de mais estradas, que tinha toda a infraestrutura deixada pelo café, mas era preciso mais. Então o governo começou a fazer essa infraestrutura. Precisava de água, precisava de energia. Certo? Então precisava de matéria para suprir as indústrias, da industrialização para suprir a industrialização. É o que a gente chama de indústria de base. É aquela indústria que produz para outras indústrias. Então o Getúlio Vargas começa a montar isso. Né? Ele sai, quando caem as ditaduras, o franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália e o varguismo no Brasil. Certo? Ele deu sucessivos golpes para poder se manter no poder. Ele alegou até que os comunistas estavam querendo dar um golpe para poder dar um golpe. Chamado Plano Cohen. Tá? Aí o que acontece? O Getúlio perde o poder, entra o Dutra, que foi apoiado pelo Getúlio. Né? Também tinha a mentalidade da industrialização, de avançar, né, na tecnologia, e depois veio o Vargas de novo, que deu continuidade a esse processo de industrialização. Né? Claro, quando você tem indústria de base, você atrai outras indústrias de fora. E isso foi feito principalmente no governo de quem? Do Juscelino Kubitschek. Quando as indústrias passaram a vir e veio aquela ruma, como diz aqui no Ceará, aquela ruma de transnacionais ou multinacionais se instalar, principalmente no sudeste do país e principalmente em São Paulo, aproveitando aquela política de industrialização de base do Getúlio Vargas. Não é isso? Então o Juscelino Kubitschek ele tem esse destaque aí nessa, né, que ele criou o plano, plano de metas, desenvolver 50 anos em 5. Certo? O Brasil deu incentivo, deu terreno, garantiu a energia, garantiu a ampliação dos portos para o escoamento da produção, para a chegada da matéria-prima, né? Certo? Ampliação dos portos, das estradas. E o Brasil deu prioridade ali para o transporte rodoviário. O Brasil deveria ter dado também prioridade para o transporte ferroviário, já que o Brasil é um país grande, e os países grandes fizeram um investimento no transporte ferroviário, como os Estados Unidos e a Índia. Porque é mais barato, principalmente para o transporte de carga é melhor. Ele só não deixa o produto num destino final, né? Tem que